É. E ele veio, a gente deu essa oportunidade. Aliás, vamos ser abençoados através do testemunho dele e da experiência, daquilo que ele tem ministrado. É difícil dar pouco tempo para alguém que ministra EIFOL, por exemplo, que é uma escola integral, né, o dia inteiro. Eu não sei como é que ele vai se virar em 2 horas e meia para pregar. Calma, não se desespere. Mas Deus vai dar vitória aqui para ele. Deus te abençoe, te use com graça, com sabedoria, revelação e unção, em nome de Jesus. Maravilha. Graças a Deus. Deixa eu só me ajeitar aqui, queridos. Vocês conhecem um velhinho de 46 anos? Eis-me aqui. Oi? Não, tá ótimo aqui. Isso mesmo, só para apoio mesmo. Só para apoio. Já vou me apresentar, querido, até só eu me acomodar aqui mais tranquilo. Isso, ótimo. Bom dia, povo lindo. Bom dia. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia, a igreja mais linda de Ananindeua. Amém. Eu acho que só alguns que ouviram, né? Eu estou na igreja mais linda de Ananindeua. Amém. Maravilha. Dos pastores mais lindos de Ananindeua. Aleluia. Que traz pregador do Brasil mais lindo do Brasil. Amém, queridos, muito bom, uma alegria muito grande depois de alguns anos, né? Se eu não me engano, não sei se foi 2018 ou 2019 que eu estive pregando aqui um domingo de manhã. E estive pregando em várias comunidades, né? Estive na sede, estive com o pastor João Marambaia, estive em Benevides, conheci São Caetano de Ondivelas, né? Quem mora aqui vela lá, né? É Ondivelas, terra do caranguejo, comi pizza de caranguejo, empada de caranguejo, pata de caranguejo. Tive com a pastora Sueli no terra bruta, bruta e firme lá em Goiás. Goiânia é brincalhão, tá? Tive, né, pregando em algumas células asas de águia. Enfim, tive um relacionamento legal, mas depois de muitos anos, né, alguns anos na verdade, estamos aqui de volta, passando por aqui. Se você me perguntar de onde eu venho, eu não sou o capeta, mas eu venho de passear e rodear por alguns lugares do Pará. Já estou pregando em alguns lugares, Marabá, Paraupebas, ministrei aqui em Marituba, numa ilha que tem aqui, Outeiro, quadrangular do Outeiro, quadrangular de Marambaia, quadrangular de Marituba, e estou aqui com os irmãos, e hoje à noite eu estou na ceia, né? Eu vou ceiar agora com os irmãos, e à noite eu vou ministrar na ceia, né? Não lembro o bairro agora, o pastor vai me buscar lá no hotel. Queridos, coloca a musiquinha de fundo aí, porque a mensagem é ruim, mas a musiquinha quebranta. Se eles não chorar pela mensagem, chora pela música. Põe a musiquinha de fundo aí, que a mensagem é ruim, irmão, mas a musiquinha eu garanto que eles vão pôr uma música ungida lá, tá? Maravilha. Vamos caminhar nessas águas. Eu vou trabalhar em 3 plataformas dessa mensagem. Vou tentar ser bem objetivo com os irmãos, né? O almoço vai sair 12:30. O pastor pediu para mim terminar um pouquinho antes de 12:30, só para servir a ceia. Então a gente vai, calma, é menos tempo. A gente vai caminhar nessas águas eu quero trabalhar em 3 plataformas nessa mensagem. Vou trabalhar numa introdução, trazendo alguns princípios daquilo que a gente trabalha como família. Depois eu vou entrar, ainda que o sermão é temático, mas eu vou entrar numa parte expositiva. Vou pegar um texto e trazer desse texto pelo menos 4 princípios ou 4 aplicações práticas do próprio texto. O próprio texto se explica, e vou fazer uma conclusão com o meu testemunho pessoal, tá bom? Então vamos caminhar nessas águas. Conecte-se comigo, que até o final dessa mensagem, eu tenho certeza, o final desse culto, uma chave na sua vida vai mudar, algo na sua vida vai virar. Costumo falar, ainda bem que tem uns obreiros fortes lá na porta. Você não tinha que ter vindo, já que você veio, ou Deus te pegou na entrada, ou Ele vai te pegar até na saída, mas que você vai sair daqui restaurado, vai. Amém, gente? Meu nome é Adriano Freitas, como o pastor já apresentou, né? Estive uma vez com vocês, acredito que a maioria aqui, até a pastora, falou: pastor, eu não lembro. Eu falei: é comum, que é isso? Os anos passam, né?
e faço parte, eu sou pastor, meu nome é Adriano Freitas, sou goiano do interior, mas moro há mais de 30 anos em Goiânia, capital. Eu sou o famoso goiano papepi, pamonha, pequi e pimenta. Sou goiano do pé rachado, viciado em pequi. Como vocês são normalmente, né, com açaí, nós somos lá com pequi. Então vou caminhar nessas águas e congrego hoje na igreja Luz para os Povos, né, uma igreja da paz. Ela caminha há muitos anos, mais de 40 anos com o Weibe, 30, 40 anos com o Weibe Uber. A gente vem, sou membro lá, não sou pastor de igreja, meu ministério é itinerante, faço parte aí do ministério do pastor Eurípides Mendes, um grande amigo, né, há mais de 20 anos somos amigos. Ele vai estar com vocês aqui, se eu não me engano, em setembro, né, no feriado de outubro, 7 de setembro, que eu tinha falado, né, no final de semana, 6, 7, 8, e eu estava olhando minha agenda, eu vou estar por aqui também, vou estar ministrando, acho que na convenção da Quadrangular, não sei se é aqui de Marituba, eu não lembro agora. Então, bem provável que nós vamos nos encontrar, porque nós dois, eu caminho há muitos anos com ele, né, sou diretor acadêmico da EFOL, sou a segunda geração do COT, a primeira geração do Eurípides, ainda que antes do Eurípides começar o ministério dele, né, a gente já era amigo, nós somos goianos, né, somos amigos há mais de 20 anos, há 15 anos caminhamos nessa plataforma ministerial. Então a gente vem caminhando aí com seminário, né, restauração familiar, parte do que eu vou falar aqui hoje, tem um pouco da introdução do meu seminário, trabalho também com cura emocional, tá bom? É um seminário também de cura emocional, palavra para homens, né, homens de caráter, homens de honra, e também com maturidade, identidade, vocação e propósito. Eu costumo falar que quem eu sou em Deus é a identidade, quem Deus é em mim é a vocação, e o que Ele quer fazer através de mim é o propósito. Nós encontramos o sentido da vida quando não temos dúvida de quem nós somos, quando não temos dúvida de quem Deus é em nós, e quando temos a convicção do que Ele quer fazer através de nós. E um dos projetos nossos, de Deus para nós, e o que eu acredito também em Deus, é que Ele não só quer que você e a sua casa entenda que a sua casa é dele, Ele também quer que você entenda que Ele é da sua casa, e também você entenda o que Ele quer fazer através da sua casa. Não só isso. Então, a cura na família é a partir do que Deus faz em nós, conosco e através de nós. É Deus conosco, em nós e através de nós. Uma breve falácia aí, falar só daquilo que a gente ministra, um pouco dentro disso. É o que nós vamos falar um pouco hoje. Sou casado com essa linda... Opa, deu quick. Passa aí, conexão. Isso. Sou casado com essa linda mulher, não é fake, não é montagem. Minha mulher é linda, minha filha é linda, eu sou horrível, eu tenho consciência disso. Mas dezembro fez 25 anos que a nota fiscal está no meu nome, não tem mais devolução. Eu casei, ela tinha 19, já tem 25 anos que ela está comigo. Então meu sogro já me deve 6 anos de dote já, porque 19, já tem 6 anos. Virgínia Freitas, que também é pastora, foi ordenada junto comigo. E o fruto do nosso amor, Isabela Vitória Freitas. Essa aí então é a família Freitas, é a minha digníssima esposa, que se estou aqui hoje, vocês até o final dessa mensagem vocês vão entender isso. Se estou aqui hoje é por causa de Deus, obviamente, e por causa do coração da minha mulher, da minha família. Eu vou falar sobre isso. O legado que eu tenho aqui hoje é a partir da minha casa. É a partir da minha casa. O tema é relevante para a ceia, para esse momento, eu acho que é relevante. Parabéns, pastor, pastora e os demais que se empenharam nesse tema da família, lugar de cura. Então essa aí é a minha família, tá? Se alguém for tirar foto aí, de pegar aqui, depois de editar, coloca cabelo, que a minha mulher disse que eu fico menos feio quando eu tenho cabelo, tá? Pode editar lá, tá bom? Queridos, também trabalho com, né, Deus nos deu a graça de transliterar aquilo que Ele tem entregado para nós. Para você ter uma ideia, né? Transformação é a mudança da forma, transfundação é uma mudança de fundamento, e transliteração é a graça que Deus nos dá em conhecimento, inteligência, sendo traduzido de forma literária. A gente aplica isso. Hoje o que eu vou falar aqui está nesse livro, tá? Colocando a Casa em Ordem. Esse livro foi meu primeiro trabalho, aquilo que Deus nos trouxe, o meu testemunho,
que eu vou falar aqui para vocês, parte dele está nesse livro. Foi onde Deus nos trouxe para essa temática. O tema do meu seminário é colocando a casa em ordem. O tema do meu testemunho é colocando a casa em ordem. E também é o tema do meu primeiro livro. Tem tudo a ver comigo essa palavra. Durante a ministração eu vou falar um pouco sobre ela. Então esse é o nosso primeiro trabalho, está ali para ser adquirido. Trouxe também, lancei em seguida o meu segundo trabalho, que é Discernindo as Lágrimas, que é o primeiro. Eu falo o que eu aprendi vivendo os processos de Deus em família. Esse aqui é o que eu aprendi nesses processos a partir das minhas lágrimas. O que eu aprendi com o sofrimento, até o final você vai ouvir minha história, né? E aí você vai entender um porquê de discernir as lágrimas. É um segundo trabalho, está ali também para ser adquirido. E o meu lançamento, o primeiro estado que eu lanço é aqui, né? Ele ficou pronto tem pouco tempo. Que isso aqui, sabe aquele negócio, pastor Anderson, quando parece se você entende, se Deus me levasse hoje, espero que seja depois do meio-dia, só para terminar a pregação. Sabe que você tem a consciência que deixou algo para a igreja de Jesus? É esse livro. Eu, há mais de 15 anos, com aconselhamento, trabalhando com famílias, a gente começou a entender, assim, alguns adoecimentos emocionais dentro da família. E eu preciso trocar em algumas áreas aqui hoje. Sei que o tempo é remido, né? Essa ministração minha, esse aqui é o meu seminário de cura emocional, é esse livro aqui. Todo o conteúdo dele. Então eu vou ser bem sucinto para poder trazer, até porque é um culto de ceia, uma pregação, não é um seminário, não é uma conferência. Mas normalmente, quando eu venho para ministrar essa mensagem, né, lidando com as feridas, ou seminário, a gente precisa ir de pelo menos 8, 9 horas. Se for uma pregação só para a mensagem dele, é em torno aí de 1 hora e 20 minutos, porque é muito conteúdo. Porque, pastor Anderson, perdão, eu esqueci de perguntar o nome da senhora, minha indelicadeza. Elizabeth, perdão, pastor, eu esqueci na minha indelicadeza. Pastor Anderson, pastor Elizabeth, a partir do que eu fui vendo alguns problemas na família, ou vários, melhor dizendo, produzido a partir de adoecimentos dentro de casa. E nisso eu fui vendo que as pessoas casam, se dão em casamento, têm filhos, mas a ferida que viveu com o pai, o abandono, nós vamos falar um pouquinho sobre rejeição, ela viveu lá atrás, mas continua carregando isso, por mais que acha que resolveu, foi para a igreja, aceitou Jesus, mas sem a pessoa perceber, ela replica isso na vida do cônjuge e dos filhos. Aí você vai vendo aí um ciclo de ferida, um ciclo vicioso, sendo repetido de pai para filho, e assim a geração vai carregando esse trauma. Enquanto, querido, anote isso no seu coração, não é o tema central, mas faz parte da mensagem, porque falamos de lugar de cura. Enquanto eu não resolvo a vida ou as feridas que eu sofri com meus pais lá atrás, a minha filha amanhã não vai resolver a vida dela. Porque o que tem na vida da Isabela primeiro passou por mim. E o que tem na minha vida, pastor, primeiro passou pelos meus pais. Então a vida continua. A questão é se a ferida está sendo o quê? Propagada no coração dos filhos. E assim, às vezes, no coração tem gente que replica isso para pastor. A ferida com o pai, aí tem revolta com o pastor, com o líder. Tem gente que replica isso com a escola, com o patrão, enfim. Enquanto eu não resolvo o meu passado, eu me perco no meu presente e fico desiludido com o futuro. Eu só sei do meu amanhã quando eu não tenho dúvida do meu hoje. E eu só estou firme no meu hoje quando eu não me prendo no meu passado. Então nós trabalhamos nessa temática aqui como feridas do divórcio, feridas do adultério, filhos órfãos de pais vivos, ferida do abandono, ferida do sexo. Eu estou trabalhando muito nisso do sexo antes do casamento. Há uma ferida da rejeição. A rebeldia somada com a rejeição é igual à rebelião. A rebelião menos o perdão é igual à ferida na alma. É uma equação que eu trabalho aqui nesse livro. Então você pode adquirir, está ali o nosso material, parcela no cartão. A Érica está ali, então os irmãos colocaram a obreira Érica ali para poder cuidar. No final os irmãos podem adquirir ali. Queridos, eu vou trabalhar essa temática que foi proposta. Família, lugar de cura. Vamos agora caminhar nessas águas. Vamos entrar agora nessa parte introdutória em sentido à mensagem. Lugar de cura.
vivendo esses processos de restauração de Deus em família. Querido, entenda uma coisa: Deus, antes de criar um mundo, de colocar o homem, perdão, a primeira coisa que ele fez foi organizar o mundo. Organizar. A terra era sem forma e vazia. A minha introdução do meu seminário, pastor Anderson, eu trabalho exatamente essa temática. Deus colocou ordem para colocar o homem, para depois o homem ter ciência do jardim, para trazer a materializar a esposa que já estava dentro dele, para depois trazer os filhos. Quando nós falamos que família é lugar de cura, porque só é produzido cura um lugar que tem ordem. Se a família está em desordem, os pais estão adoecidos. Se os pais estão adoecidos emocionalmente, fisicamente, relacionalmente, na organização, profissionalmente, automaticamente os filhos vão crescer de formas desconstruídas nas suas relações, principalmente afetiva. Olha que interessante esse texto, é o primeiro texto introdutório que eu vou ler com vocês, não é a base da mensagem, mas é o introdutório. Olha só que interessante esse texto. Olha o que está escrito em Gênesis 41. Detalhe, querido, perdão. Dou toda a liberdade, já vi alguns irmãos. Tire foto se quiser da projeção. Essa projeção já está com o bispo Cláudio, o apóstolo Cláudio, o reverendo Cláudio, que ele é o profeta dos midianitas, né? Que é a rede da mídia, né? O ministério da mídia, são os midianitas. Pode pegar. Eu sou daquele coração de Paulo, que eu recebi do Senhor, aquilo a gente entrega com todo o coração. Mas você pode tirar foto, fique à vontade, eu trago muitas informações, gosto de trabalhar com projeção. Então, queridos, olha que texto interessante. Eu vou ler sempre na NVI, todos os meus textos estão projetados. Claro que você pode abrir, ligar a sua Bíblia, obviamente. Mas acompanhe comigo essa versão que eu acho muito interessante na NVI. Gênesis 41 diz assim, a partir dos 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Olha só que interessante. O primeiro, José deu o nome de Manassés, porque Deus me fez o quê? Isso, todo mundo participando comigo. Porque Deus me fez de todo o meu sofrimento. Até aí está tudo certo. Eu me livrei dos meus sofrimentos do passado. Agora não significa que eu abandonei o sofrimento. Olha que interessante. E aí ele continua dizendo: coloquei Manassés porque livrei do sofrimento e da casa do meu pai. É isso mesmo. De toda a casa do meu pai. Eu me esqueci da casa do meu pai. E outra coisa, ele colocou Deus na jogada. Deus me fez esquecer do meu sofrimento, até aí eu entendo. Lidando com as feridas do passado, até aí eu entendo. E também me fez esquecer da casa do meu pai. O nome que ele colocou no filho, você imaginou ele chamando o filho todo dia? Vem cá, esqueci da minha família. Chega mais aí, esqueci da minha família. Vem cá, não quero saber do meu pai. Vai para a escola, não estou nem aí para minha família. Amor, dá banho aí naquele que eu não quero saber mais dos meus irmãos. Infelizmente, quando não tratamos as feridas do passado, nós excluímos do nosso meio a nossa família. E tem gente que exclui casamento, tem gente que exclui irmãos, tem gente que exclui filhos, tem gente que joga a culpa nos filhos e às vezes se acomoda nos filhos e esquece do seu cônjuge. Tem pai que dá a vida pelo filho, mas não dá a vida pela esposa, e esquece que Efésios fala: maridos, dê a vida para suas mulheres como Cristo deu para a igreja, não é para filho. E mulheres, amem os seus maridos e sirvam como Cristo ama a igreja, e como a igreja sujeita a Cristo e serve a Cristo. Então tem esposa que serve mais os filhos do que o marido. Tem alguma coisa errada. Você imagina, gente, a Bíblia está dizendo que o nome Manassés significa isso. Vem cá, esqueci do meu pai. E eu preciso tocar em algumas áreas. Talvez o nosso momento de repartir o pão aqui hoje, que vai ser fantástico. Trago Deus como testemunho que meu coração está queimando por essa manhã. Talvez a hora que nós estivermos repartindo pão um com o outro aqui, pastor, talvez Deus vai queimar o coração de pessoas que vão sair daqui e começar a repartir o seu coração com o seu pai e com a sua mãe. Talvez eu vou sair daqui querendo repartir mais meu coração com a minha esposa.
Porque o princípio da ceia, de comer, de poder repartir, de ter essa memória, trazer a memória, lembrai de mim. O princípio exatamente foi esse, que o Cristo é o pão do céu que foi repartido por nós. Agora que eu sou um cristão, eu reparto a minha vida com aqueles que são minha família. E uma das coisas que produz cura, querido, é alguém que está à disposição de servir sua casa. Porque Deus, antes de criar um culto no Éden, primeiro Ele criou o quê? A família. Depois Ele começou a ter culto. Porque a saúde da família está diretamente ligada à saúde da igreja. A saúde da igreja está diretamente ligada à saúde da família. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Pastor, o que nós... Olha o nome do segundo. Agora o segundo filho. Chamei Efraim, dizendo: Deus me fez crescer onde? Na terra onde? Tenho. Vamos para a origem da palavra. A palavra tenho, se você for conjugar ela, sabe onde ela está conjugada? Eu tenho. Presente contínuo. Esse verbo aplicado aqui, e na etimologia também, pode ir lá no hebraico, lá na origem de onde foi escrito. Tenho é presente contínuo, porque se fosse passado seria eu tive um sofrimento. Porém, José falou que Deus fez ele esquecer do sofrimento, sim ou não? Mas ele não esqueceu dos irmãos que fizeram ele sofrer, da dor que os irmãos causaram nele. Porque ele fala assim, ó, eu cresci nessa terra, aonde eu tenho presente contínuo. Nós queremos lidar exatamente isso. Pessoas que viveram problemas no passado, mas continuamente, continua lembrando da ferida. O desafio, o pastor Cote fala muito isso, desafio não é no lugar onde tem lixo, ir lá matar o bicho, o rato, a barata, ir lá matar o parasita. O desafio, porque se você mata o bicho e não tira o lixo, o bicho volta. Mas se você tirar o lixo, o bicho desaparece. Então tem muita gente que mata a dor, mas nunca matou a raiva, nunca matou a frustração. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Pastor, duas coisas, pastores e líderes aqui da congregação, aliás, da igreja de Ananindeua, né? Do templo. Pastores, líderes e irmãos. Duas coisas eu tiro desse texto. Pelo menos duas coisas eu tiro desse texto. Baseado, primeiro filho, segundo filho. Primeira coisa, José abortou emocionalmente os seus vínculos familiares. Sabe o que significa isso? É pôr para fora, tirar. Ele abortou. E a segunda coisa que eu tiro desse texto é que José também fez o quê? Bloqueou literalmente a família, para que ele não pudesse o quê? Para que ele pudesse manter a distância da origem da ferida. Querido, olha o tema que foi abortado: família, lugar de cura. Lembra o que a palavra diz? Quando cair, lembra de onde caíste, volta lá, resolve e recomeça. E José não tinha feito isso. Então, duas coisas, eu caminho. Isso aqui eu trabalho muito bem no livro Lidando com as Feridas e no meu seminário de cura emocional. Pessoas que com problemas familiares, primeiro, ele aborta os vínculos, aborta emocionalmente. Meu pai me agrediu, não gosto que ninguém me abraça. Meu pai me abandonou, então não vem ficar apegado em mim não, porque eu não sei do meu amanhã. Palavras que têm destruído as relações familiares. Querido, todo adoecimento lá fora, seja emocional, espiritual, relacional, congregacional, familiar, conjugal, é produzido dentro de casa, nos vínculos rompidos, principalmente com pai e mãe. Principalmente com pai e mãe. É com pai e com mãe. Quando eu não resolvo a minha vida com meus pais, a Isabela amanhã não vai resolver a vida dela com a sua família que virá depois dela. Isso é uma caminhada que eu procuro andar nela, pastor Anderson. É uns passos, eu gosto de caminhar nessas águas. Então José fez isso com a família dele. Abortou emocionalmente e bloqueou da origem da ferida. Vamos entrar agora, olha que interessante. Caminhe comigo nessas águas também. Porque eu preciso entender a origem. Eu preciso entender a origem. Agora olha que conceito bem legal,
que eu vou aplicar aqui agora com os irmãos. Quem semeia um pensamento, colhe um feito. Quem semeia um feito, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino, um propósito. Lembra como eu comecei? Identidade, vocação e propósito. Lembra que eu falei aqui no início? Quando eu não entendo o meu propósito, eu estou perdido lá na origem, nos meus pensamentos. Romanos 12, rapidinho aqui, só para lembrar os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, entendimento. Aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Agora olha que interessante, quando eu me perco no meu destino, no meu propósito, é porque tem algum problema com o meu caráter. Se o meu caráter está adoecido, é porque os meus hábitos refletem a isso. E se os meus hábitos estão com problema, é porque os meus feitos não são abençoados. E os meus feitos só são problemáticos quando os meus pensamentos estão o quê? Para baixo. Por isso que Deus diz, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Eu penso além de vocês. O coração do homem faz planos, mas a resposta final, aquilo que é original para a vida, vem dos lábios de Deus, porque Deus está acima, querido. Todo adoecimento emocional produz destruição na vida futura. Todo adoecimento relacional. Porque quem semeia um pensamento, colhe um feito. Quem semeia um feito, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Eu tenho uma ministração, caráter ferido, caminhos de reconstruí-lo, que eu falo só sobre caráter adoecido. Inclusive, esqueci de falar no início, minha rede social tem todas as minhas mensagens. O YouTube, @PR Adriano Oficial. YouTube, mesmo endereço, YouTube, Instagram e Facebook, @PR Adriano Oficial. No final vai ficar o banner aqui, os irmãos, se quiserem nos dar alegria lá, tem todas as minhas mensagens, tem essa mensagem lá, caráter ferido. Queridos, deixa eu caminhar com vocês nessas águas. Olha que interessante isso que eu vou falar agora. Charles Melman é um psicanalista francês. Ele nasceu em 1931, veio a falecer em 2022. Esse camarada, numa entrevista, numa revista brasileira em 2008, olha o que esse camarada diz. Assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução da família. Olha como que ele conclui isso, eu acho interessante. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo, e o resultado disso é imprevisível. Charles Melman falou isso em 2008, para uma revista brasileira, numa entrevista. Mas ele publicou isso em um dos seus livros, mais ou menos entre 1960 e 1970. Ele já fazia uma leitura, porque é a geração pós-Woodstock. Lembra? Sexo, drogas e rock and roll, aquela geração de Woodstock de 1950, é uma geração pós. Ele falou assim, a família está dissolvendo. A única coisa que eu quero acrescentar, talvez nem precisaria ou mudar, mas é um pensamento. Eu não acho que quando há dissolução familiar, o resultado é imprevisível. Eu acho que é previsível. E um dos resultados que eu vejo nisso aqui, esqueci de colocar lá, Charles Melman, psicanalista francês, camarada assim que tem aborda algo fantástico sobre a família, é uma pessoa que eu costumo ler. Olha, para mim é previsível. E esses resultados previsíveis, querido, é porque já não existe mais o absoluto moral. Quando se sai do seio central da família, que é um ambiente de cura, de restauração, ali é o recomeço, ali é o lugar para produzir caráter, manter caráter e consolidar destino, consolidar futuro. As piores escolhas que as pessoas fazem na vida, querido, é baseado numa deformidade de caráter produzido por adoecimentos relacionais dentro de casa. As piores decisões que o ser humano toma na vida é quando ele está com o seu ego, seu caráter ferido, com a sua estrutura moral ferida. Então, e esse ambiente extraído, tirado, desintegrado da família, produz literalmente, esqueci minha toalhinha lá no hotel, produz literalmente produz na vida a
perda, a destruição do absoluto moral, e também tudo passa a ser relativizado. Hoje você olha para a sociedade, aquilo que é certo se torna errado, aquilo que é errado se torna certo. O homem está virando mulher, a mulher está virando homem. O casal heterossexual, obrigado meu príncipe. O casal heterossexual não quer ter filho. Os casais homossexuais todos os dias estão tendo e adotando crianças. O solteiro hétero não quer se casar. Os homossexuais todos os dias estão se casando. Hoje a média é de 35 anos para 40, para dizer que o homem e a moça estão assumindo a maturidade para poder se casar. Para você ter ideia, a estatística aqui no Pará não é brincadeira. Está geral, mas aqui tem uma estatística terrível. A cada 10 moças, mulheres entre 13 e 25 anos, a cada 10, 8 fala que não vai se casar para não viver o inferno que vive dos pais. A média de casamento aqui no Pará, claro que eu falo para você, eu estudo, como eu venho ministrar no estado, eu faço algumas pesquisas, isso está em todo o Brasil, tá? Mas eu vou falar daqui, da terra onde nós estamos. A média de idade é 33 anos para início de casamento. E a média de divórcio aqui é 7 anos, gente. Um casal aqui, a média de divorciar em 7 anos. Nós estamos vivendo uma dissolução, por quê? Porque esse absoluto moral. E aí eu trabalho muito bem nesse livro, colocando a casa em ordem, mas principalmente no lidando com as feridas. Essa meninada, esse absoluto moral quebrado, é o vício da pornografia, é a masturbação compulsiva, é o adoecimento relacional, o adultério se torna comum. Pessoas vêm para a igreja adorar a Deus, mas na segunda-feira dá a sua vida a semana toda para sites pornográficos, conversas torpes no WhatsApp, celular tem senha e o cônjuge não sabe a senha. Eu queria entender isso, eu sou um pouco radical, não vou entrar eu falo mais sobre isso, eu queria entender isso. Por que o cônjuge não sabe a senha? Tem alguma coisa lá que o pai, a esposa não pode ver. Filhos têm celular e não passa a senha para os pais. Filhos com 5, 6, 7 anos já têm celular. Gente, eu recebo isso, todo lugar que eu prego normalmente aumenta muito as pessoas que passam a me seguir. É comum. Eu chego no hotel, vou verificar perfil. É comum. 12, 13, 14 anos. Passar mensagem. Ô, pastor, que benção, eu estou te seguindo aí agora. Como pode? Porque a primeira coisa para ter uma rede social, a pessoa tem que mentir a idade. São detalhes que produzem fragmentos na família. E esses fragmentos, que pode ser uma simples rachadura, amanhã derruba a parede e aí às vezes a casa cai. Pois bem, irmãos, é muito conteúdo. Pois bem, vamos continuar. Pastor, qual que é o resultado disso? De uma perda do absoluto moral e a perda de princípios e valores. Produz marcas, características que destroem a família. Peguei apenas 4. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês, eu trabalho diretamente no livro Lidando com as Feridas. Pelo menos 4, tem mais. Pelo menos 4. Primeiro, 74% da população brasileira sofre de algum problema na área de depressão. Segunda coisa, 62% das pessoas que vivem e entram na área da depressão, primeiro viviam uma solidão. A pessoa se isola. Lembra lá de José? Lembra de José? Eu me isolei da minha família, de toda a casa do meu pai. Significa tio, primo, avó, quem tivesse vivo, cunhado, cunhada, sobrinho. E o que não faltava para José era sobrinho e cunhado, meu irmão, e cunhada. O que não faltava ali era isso, meu irmão. Esqueci do meu pai, esqueci da minha mãe, não quero saber da minha descendência. Não quero saber dos meus avós, não quero saber de Abraão, não quero saber de Isaac, muito menos de Jacó. Se isola, porque vive uma solidão. No mínimo 62% da população brasileira estão se isolando com as suas redes sociais. A pessoa trabalha com internet, chega em casa, tranca num quarto, não entra em contato com a família. Cada um está no seu quarto fazendo as suas coisas. E não tem um ambiente melhor de cura, que realmente a mesa cura, que é uma mesa de ceia, é uma mesa para olhar nos olhos. Sabe por que é comum a mesa, querido? Um dos detalhes é porque na mesa você consegue alcançar os olhos de todo mundo.
No quarto você só pensa na tristeza que tem o outro, mas na mesa você alcança os olhos. E os olhos às vezes falam mais do que palavras. Às vezes o que está faltando para nós hoje é sentar, olhar nos olhos eu olhar no olho da minha esposa e falar a verdade para ela. Talvez o que está faltando é a minha esposa sentar comigo, olhar nos meus olhos e falar a verdade. Porque lembra como que Pedro lembra do que Jesus falou para ele? Jesus não disse nada, mas a Bíblia diz que quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. Os olhos de Jesus cruzou os olhos de Pedro. E Pedro saiu para chorar. Pedro saiu para chorar. As pessoas estão se isolando. Terceira coisa, 49% da população hoje, principalmente jovens entre 11 e 27 anos, estão sentindo rejeição familiar. E por último, não menos importante, essas pessoas carregam uma dor do passado, que ela se manifesta no presente e a pessoa se perde no futuro. Agora olha que interessante, depressão mais solidão gera rejeição, rejeição menos o perdão gera ferida. Uma equação para a vida, vou repetir devagar se você quiser anotar, apesar que está sendo gravado, depois você pode ver lá no YouTube também. Depressão mais solidão é igual a rejeição, rejeição menos perdão é igual a ferida. Nós temos hoje, eu costumo falar que é a pandemia, mas na verdade se fala um síndrome da rejeição. E a pior delas, pastor Anderson, com certeza o senhor e a pastora nos seus atendimentos já viram e já passaram por, já viram pessoas viver assim. Normalmente, hoje dentro de casa, o cônjuge está rejeitando o cônjuge, os pais estão rejeitando os filhos e principalmente os filhos estão rejeitando os pais. Eu chamo de, aproveitei o gancho e não para positivo, mas só pela palavra mesmo, a pandemia da rejeição, que na verdade é a síndrome da rejeição. Eu sou rejeitado e eu também rejeito. Ou a pessoa rejeita, que é comum, quem é rejeitado, ou a pessoa se apega, sabe aquele ciúme doentio, aquele apego? Se pega um amigo, se pegar conversando com outro, e você fica embirrado, saiu com meu amigo e não me chamou, saiu com outra pessoa e não me chamou. Como é que é isso? Então, esse apego adoecido, né? Essa dependência emocional, adoecer, essa dependência, depende de elogio, depende de tudo, tem que falar. Até um dia eu falei, pai, a minha filha falou assim, pai, tirei 10 em redação. Eu falei, maravilha, filha, parabéns. Mas você não vai falar nada não? Eu falei, vou, é sua obrigação, você só veio para estudar, ué. Você tirar 9, aí eu tenho que falar com você, mas não é com conversa não, aí é pegar um cinto e cortar você na vara, linguagem goiana, tá? Pelo amor de Deus, não é espancamento, é linguagem goiana, tá? Cortar na vara é aquele negócio de apanhar, não é apanhar de pai e mãe, tá? Pelo amor de Deus, está sendo gravado, ó. Cancela não, ó, cancela não. Eu falei, pai, mas por que o senhor é tão duro comigo? Olha só, sabe o que eu falei? Deus falou comigo na hora. Pai, por que o senhor é tão duro assim comigo? Eu falei, filha, pega um lápis e uma borracha. Por quê, pai? Pega um lápis e uma borracha, minha filha. Eu estava pregando, eu acho que no Mato Grosso, se eu não me engano, lá em Tangará da Serra. Eu falei, pega um lápis, estava no hotel, pega um lápis e uma borracha, papai. E uma folha. Ela veio, para quê, pai? Eu falei, o dia que eu estou disposto a comprar 100 lápis para você por dia, mas eu fico triste se eu tiver que comprar 2 borrachas. Ela, por quê, pai? Eu falei, porque o dia que a borracha acabar primeiro que o lápis, significa que você está mais errando do que acertando. Filha, você precisa entender uma coisa, irmãos, você vai anotar isso, que eu sei que isso aqui vai mexer com você. Deus falou comigo na hora, eu falei, filha, o seu sucesso na vida amanhã é minha obrigação e de sua mãe. Mas o seu fracasso amanhã significa que eu fracassei em alguma área com você. E nisso eu não quero fracassar. Porque tem muita gente que pensa, o sucesso do meu filho é o meu. E eu não penso assim. Respeito quem pensa diferente. Está tudo dentro da linhagem aí. Está tudo certo. Mas pastor, eu sinceramente, eu olho para minha filha, o sucesso dela amanhã é minha obrigação. Eu fazer bem. Queridos, eu produzi caráter na minha filha, honestidade, fazer dela, mas minha esposa produzir nela uma filha amanhã que vai ser esposa, que vai ser mãe, que vai trabalhar, pagar suas contas, falar a verdade, servir a Deus dentro de mim, mas para minha esposa e avaliar aonde foi que nós erramos. Porque nossos filhos não nasceram para o pecado, nossos filhos não nasceram para o mundo. Então, queridos, olha que interessante esse texto que eu vou falar aqui para vocês, que para mim é a base de tudo. Ordene essas coisas para que sejam o quê? Todo mundo, para que sejam o quê?
Irmãos, eu gosto de culto é assim, sabe? Glória a Deus, aleluia, chara. Eu gosto de culto é assim, viu, meu irmão? Isso aqui é culto, é avivamento. Isso aqui para mim é avivamento. Porque eu sei que, falei para vocês, a palavra é ruim, mas a musiquinha tá boa. Então chora pela música, a palavra eu falei para vocês que é ruim. Ordene essas coisas para que sejam o quê? Que coisas, pastor? Se alguém, isso aqui é um advérbio de ligação, tá vendo? Evangelho também é cultura. Isso aqui é um advérbio de ligação. Que coisas, pastor, que me torna irrepreensível? Se alguém não cuida dos seus, esqueci de toda a casa do meu pai. Tio, avô, primo, cunhado, sobrinho, sobrinho e neto, tia, avô, não quero saber. Aquele que não cuida, para ser irrepreensível na vida, se alguém não cuida dos seus, e principalmente, especialmente dos da sua, negou a, e é o quê? Do que um? O texto é autoexplicativo, igreja. O texto é autoexplicativo. Há um advérbio de ligação, há um motivo pela qual nos tornamos irrepreensíveis. Agora, olha o que Francis Schaeffer, ou se você preferir Francis Schaeffer, um teólogo nascido em 1912, morreu em 1984, escreveu mais de 60 livros, e ele abordava temas da família. Olha o que esse carinha falou, gente. Esse pastor era fantástico, um teólogo americano. Todo adoecimento emocional do ser humano tem como raiz o ambiente familiar. O ambiente familiar, pois as maiores decepções e frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos a nossa convivência, com a nossa existência. Está lá, a raiz está lá, a raiz desses problemas, a raiz está no adoecimento familiar. Por isso que o lugar de cura é na família. Começa na família. Deus opera cura na família. Por isso, carrega o nome da família. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não compram Deus. Eu só entendi a viver, a depender de ti, quando eu vi que o meu problema estava na mesa. E você sabe por que a Tamires compôs essa música, gente? Porque ela foi para os Estados Unidos, que ela teve tanta agenda quando ela estourou aí no Ministério Zoe. Ela mudou para os Estados Unidos, ela foi para lá restaurar, porque ela atendia muita agenda. E dentro de casa ela perdeu a mesa da comunhão com os filhos, com o marido, com os filhos. Depois ouça o testemunho dela, como que ela compôs essa música. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, cuidando de uma vinha que não era minha. Uma palhinha, e eu vou falar de mim. Aliás, eu tenho falado só de mim aqui. Querido, o dia que isso aqui, livros, isso aqui começar a afetar minha casa, meu casamento, eu preciso parar e reavaliar, porque isso aqui, nós temos o nosso pastor, eu tenho meu pastor que é o bispo Eduardo Veiga, lá da Luz para os Povos de Goiânia, mas a obra, quem cuida é Deus. Quando isso aqui for maior do que minha casa, que eu preciso parar de pregar, mas eu não quero terminar minha vida divorciado. Porque o que me valida, querido, em nome de Jesus, vou plagiar o apóstolo Paulo, eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, em nome de Jesus, igreja, não me avalie se essa pregação é boa ou ruim, só pela pregação, se eu sou uma pessoa boa. Ligue para minha mulher e pergunta como eu sou como marido, e lá talvez você avalie se eu presto ou não presto. Ligue para minha filha e pergunta como eu sou como pai. Liga para os meus pais e pergunta como eu sou como filho. Eu sou o irmão do meio de 3, liga para os meus irmãos e pergunta como eu sou como irmão. Vou apertar só mais um pouquinho, posso? Posso? Só mais um cadiquinho, como nós dizemos lá em Goiás? Só o beicinho de uma purga? Pode? Ligue para o meu sogro e para a minha sogra e pergunta como eu sou como genro. É lá, pastor Anderson, é lá, pode aplaudir a ele, pode aplaudir a ele. É ali que valida a minha vida. É a maneira como eu trato os irmãos. É a maneira como eu trato aquela recepcionista ou o recepcionista do hotel.
é a maneira como eu lido na fila de um banco, é a maneira como eu lido no trânsito. Ali valida o meu caráter, e o meu caráter começa a ser construído dentro de casa. A igreja, querida, é produzida para celebrar o caráter que nós temos dentro de casa. Então é lá, por isso que lembra de onde caíste, volta lá e recomeça, conserta lá. José não queria ir. José não queria ir. Ele bloqueou. O que Deus fez? Ah, você não vai não? Então vou levar até você. Depois você lê depois. Lê do Gênesis 37 a 50. Você não vai não, José? Beleza. Te pus na cadeia, não resolveu? Porque José fala, tudo que eu vivi foi Deus que proporcionou. Te coloquei como governador, não resolveu? Pus você para não resolveu, então tá bom, beleza. Só imagino os irmãos de José chegando. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se ouvires a voz. Depois você lê o texto. Na ministração lidando com os filhos. Aliás, eu tenho uma ministração chamada Pais feridos, filhos completamente adoecidos e surtados. Eu falo só sobre esse texto de José. Mas foi bem, precisamos caminhar, que eu já vou entrar na conclusão agora. Pastor, então por que pensar nesse assunto, restauração familiar, família, lugar de cura? Por quê, pastor? Porque só temos uma sociedade saudável se a igreja for saudável. Só temos uma igreja saudável se a família for saudável. É uma reação, querido. Uma sociedade saudável é uma igreja saudável. A igreja só é saudável se dentro de casa eu for saudável com a minha mulher, na relação conjugal, na relação sexual, na relação moral, na relação espiritual. Querido, nós só temos uma sociedade ferida, porque os pais feriram os filhos nas suas relações. Mas a única esperança, eu preguei na quadrangular sexta-feira aqui de Marituba, na sede, e o pastor de lá é vereador. Pastor Rodivaldo Chaves. Ele é vereador. E eu falei isso lá. Irmãos, eu não acredito que a resposta que o Brasil precisa para mudar vem da política. Eu não acredito. Ainda que Deus use a política, que precisa, a política é necessária. Eu sou contra a política. Para mim a única esperança da sociedade é a igreja, querido. Porque aqui nós temos que mostrar que aqui não tem divórcio. Aqui, casou, meu irmão, é para a vida inteira. Aqui filho respeita pai. Aqui filho pede benção. Aqui marido não trai mulher, mulher não trai marido. Aqui, meu irmão, não tem sexo antes do casamento. Nós temos que passar isso lá. Agora a pergunta, e aí eu vou usar mais uma vez o português, mas porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, como estão nossas famílias? Como estão nossas famílias? Vou concluir agora com o meu testemunho, queridos. Tem muito conteúdo para passar, mas a gente sabe da responsabilidade de apresentação, ceia, e também porque é um culto, não é um seminário. Olha esse texto de Marcos 8, que interessante, tem tudo a ver com a minha vida. E eles foram para Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, pedindo, suplicando o quê? Que o quê? Tocasse nele. 23, então Jesus pegou o cego pela mão. Repita comigo, pegou pela mão. Levou para fora do povoado e depois de cuspir nos seus olhos, impôs-lhe as mãos, perguntou. O que Jesus perguntou para ele? O que Jesus perguntou para ele? Olha que interessante, o 24. Ele levantou os olhos e respondeu, vejo quem? Vejo as... Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, elas parecem o quê? Grave isso aí. Tem a ver com o meu testemunho. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Mais uma vez, Jesus então impôs as mãos sobre aquele homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada e ele enxergava tudo claramente. Tem traduções que dizem, ele enxergava as coisas como elas são. Verso 26. Então Jesus disse, vá para a sua casa e não entre no povoado. Querido, agora que eu ia começar a pregar para os irmãos, estava só na introdução. Marcos 8, 22 na NVI. Interessante, a primeira coisa que eu falei que agora é expositiva, né? Que a gente tira do próprio texto, vou ser bem sucinto. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Sim ou não? O que ele pediu? Que Jesus o quê? O que Jesus fez no 23? Lê comigo aqui, ó. Ele. Então,
O problema dele estava resolvido. O que ele pediu? Que Jesus o quê? Jesus fez o que com ele? Pegou ele pela mão. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Primeira coisa, aplicável do próprio texto. Olha só que interessante. Nem tudo que a gente pede para Deus é exatamente o que Deus tem para nós. Porque os pensamentos dele são mais altos. Ele tinha algo além para aquele camarada. Segunda coisa do próprio texto. Olha que interessante. Então Jesus pegou ele pela mão e levou ele para fora. Pegou o cego pela mão. Olha só que interessante. Continuando o 23. Tomou o cego pela mão e levou ele para onde? Para fora do... Jesus tirou ele da zona de conforto dele, irmão. Aquele camarada era cego de marredeci, linguagem goiana, cego de nascença. A roupa que ele tinha, querido, ele trabalhou para comprar ou provavelmente foi alguém que doou para ele? O que vocês acham? A comida que ele comia era o cartão do ticket que ele passava lá no super, Alelo? Ou foi alguém que comprou, preparou e deu na mão dele? Tanto é que para chegar a Jesus foram pessoas que tinham que ter trazido ele, sim ou não? Ele era dependente, ou seja, cego de nada. Aí Jesus tira ele da zona de conforto. Uma das coisas que produz cura na família, sabe o que é, queridos? É permitir que Deus mexa na nossa zona de conforto dentro de casa. Porque você já não ama, não fala mais aquelas coisas bonitas para sua esposa, igual você falava quando era namorado? Por que você já não faz mais isso? Eu escutei assim, vixe. Eu escutei um vixe aí. Por que você já não prepara mais o café da manhã, igual você preparava no início do casamento? Porque ficou confortável, né? Qual foi a última vez que você orou com a sua família? Não é por. Orar por é o que eu faço quando eu viajo. Deus abençoa minha esposa ora de lá, mas minha filha, pai, Deus abençoa meu marido, minha filha abençoa meu pai. Isso é orar por. Orar com, sabe como que é, irmãos? É sair da zona de conforto, porque há uma estatística aí feita nas principais igrejas do país, sabe o que é? Que 70% dos casais não oram um com o outro dentro de casa. Sabe o que é orar com? É pegar na mão, falar, amor, agora é minha vez. Deus, aqui está minha esposa, Virgínia. Você, Virgínia, é uma mulher sábia, é uma mulher alegre, é uma mulher feliz. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que você é uma mãe excelente, que você é cuidadora, que você é sábia, que você está comigo porque Deus te chamou. Deus uniu o nosso casamento, Deus uniu a nossa vida. Eu declaro que você não vai cair. Se você estiver doente, você vai ser curada. Isso é orar com. E mesma coisa para o marido. Pastor, porque você não conhece meu marido. Se meu marido candidatasse a Satanás, ele ganhava a eleição. Porque o homem é o capeta. Talvez é porque você só observa o que é ruim no cônjuge e nunca parou para investir naquilo que é bom. Talvez o que falta para curar nossa vida é buscar na vida dos nossos cônjuges e dos nossos filhos aquilo que é bom investir e parar de jogar na cara aquilo que é ruim. Fico só trazendo coisa, querido. Vamos investir. Jesus, você acha que Jesus ele investiu naquilo que é ruim da igreja? Ou ele sempre incentiva aquilo que é bom? Pedir no meu nome, vocês são mais que vencedores. Eu quero dizer para vocês, não preocupeis, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas eu estou aqui. Igreja, você vai vencer, você é salva, você é viva, você é linda. Eu vou te preparar, eu vou te guardar, eu vou te alinhar. Deus está contigo, eu estou contigo, eu sou um com você, eu sou o seu noivo, eu vou preparar, eu vou adornar. E a noiva dele, ele não fica lá assim, ó, pecadora, prostituta, mentirosa. Ele fala assim, gente, não minta, andem na verdade, porque eu sou o caminho. Nesse caminho você encontra a verdade, e nessa verdade você expressa a vida. Uma das saúdes para a igreja é Deus trazer vida para a igreja. Terceira coisa, Jesus quebrou protocolo na vida desse homem, gente. Ele cuspiu nos olhos dele. Pode ir na etimologia, pode ir lá no grego que Paulo escreveu, que Marcos escreveu. Ele quebrou o protocolo. É isso mesmo, cuspiu, tá? Cuspiu nos olhos. Tem coisa que Deus, para resolver a nossa vida, precisa quebrar protocolo, irmãos. Talvez domingo que vem o pastor Anderson vai chegar aqui com a pastora Elizabeth e vai começar o culto com a pregação, terminar com louvor, e na saída você vai dar a melhor oferta que você tem. No outro domingo talvez eles vão começar com louvor, no meio do louvor parar, pregar, voltar com louvor, e no meio do louvor trazer oferta. Eu estava contando uma experiência de lava-pés aqui, que os pais foram lavar os pés da família, os homens, né? Falou, pastor,
Foi surreal o que eu vi acontecer aqui. Nem eu esperava que ia acontecer. Acabou aqui, a gente foi para o almoço. E eu não lembro se era almoço, estou falando isso. Mas saímos aqui, famílias aqui na frente, aqui deitadas, chorando. Jesus precisava quebrar o protocolo na vida daquele homem. E por último agora, para a gente entrar nessa conclusão, sim, do meu testemunho mesmo. Aquele homem pediu para Jesus tocar nele, sim ou não? Jesus tocou nele, sim ou não? Ele pensou que o problema estava resolvido, mas não estava. Agora no verso 24, Jesus no final do 23 fala, o que você vê? Ele fala, veja as pessoas. O cara era cego de nascença, mas ele já via então ele já tinha sido curado, sim ou não? A questão não é ser curado, é discernir aonde eu estou sendo sarado. Porque nem todo mundo que é curado é sarado, mas todo mundo que é sarado sabe aonde foi curado. Quantos leprosos Jesus curou? Quantos? Quantos voltou para adorar? Então só um que foi? Então o desafio nosso não é pedir cura, mas é a partir da cura entender aonde Deus está nos sarando. Então, como enxergamos a nossa família? Aquele homem confundia pessoas e coisas. Aquele homem ele confundia pessoas e coisas. Para mim são árvores e pessoas é a mesma coisa. Agora vem a pergunta que não quer calar: como enxergamos a nossa família para esse processo de cura? Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, igreja. A sua casa tem valor pelo preço que ela custa ou pelas pessoas que moram dentro dela? O carro que nós andamos tem valor pelo ano e modelo que ele tem ou pelas pessoas que ele carrega? Quando nós vamos no supermercado, querido, a gente valoriza só a promoção do supermercado ou aproveita a promoção para cumprimentar aquela menina do caixa que está lá há 10 horas ganhando um salário de miséria e às vezes nós não temos nem paciência de esperar o atendimento? A padaria tem valor pelo pão gostoso ou você vai lá e dá bom dia para o padeiro que acordou 4 horas da manhã para preparar aquele pão para nós? O açougue, ele tem valor porque a carne é boa ou nós aproveitamos que a carne é boa e cumprimentamos aquele açougueiro que acordou 4h30 da manhã para desossar um traseiro, limpar um contrafilé e tirar o bife tão gostoso que a gente gosta no almoço? Nós valorizamos coisas ou pessoas? Essa igreja, ela tem valor pelo ambiente, pelo conforto que ela produz, ou ela tem valor pelos irmãos que aqui congregam? Que às vezes fica 3 domingos sem vir na igreja e nós não temos a capacidade de perguntar onde está esse irmão. Essa cidade tem valor pelo que ela proporciona ou pelas pessoas que moram dentro dela? Nós valorizamos coisas ou pessoas? Aquele homem confundia árvore e pessoas. O que nós valorizamos na vida, igreja? O seu trabalho tem valor pelo preço que ele te paga ou pelas pessoas que trabalham com você, os colegas, e nós nunca falamos de Jesus para ele? O que nós valorizamos na vida, igreja? Coisas ou pessoas? O meu nome é Adriano Freitas de Almeida. Cadê o pessoal aí? Já pode vir assumir o posto aqui. Nós já vamos orar. Por gentileza. Vamos naquela musiquinha. Eu tinha pedido outra. Amém. Obrigado, queridos. Eu tinha falado ali com os levitas para Disco Praise. Se eu me olhar, mas eu amo essa música, A Tua Mesa Cura. Pode ir solando e cantando ela devagarzinho, que a gente vai orar com o pessoal. Aí à medida vocês vão aumentando. Obrigado, viu, pela música. Não foi carne nem sangue, tá? O meu nome é Adriano Freitas de Almeida. Conto os meus registros e os meus pais confirmam que eu nasci no dia 19 de outubro de 1978, às 10h30 da manhã, na cidade de Goiás, famosa Goiás Velho, que fica a 140 quilômetros da capital Goiânia. Conta os meus pais que eu tive, com 3 meses de nascido, eu tive 15 dias de febre sem causa, choro e não conseguia me alimentar. Uma cidade muito escassa, até hoje, ainda é um interior muito pequeno. Há 46 anos atrás, não tinha recurso nenhum. Mas o médico, com muita insistência, com 3 meses de nascido, ele descobriu que eu estava com meningite. Uma infecção no meu ouvido atacou a meningite. O médico falou para meus pais, se em 2 horas esse menino não estiver em Goiânia, numa UTI, ele vai morrer. Eu tenho um tio ainda vivo hoje, aposentado, delegado na ativa na época. Colocou meu pai e minha mãe dentro da viatura e partiu para Goiânia. Minha mãe conta que chegando na porta do hospital, Pronto Socorro Infantil, o PSI, agora é PAI, Pronto Atendimento Infantil,
Minha mãe disse que lá na porta do hospital eu parei de chorar. A febre cortou, que o meu corpo esfriou, e os meus lábios e os meus olhos ficaram roxos, e eu desfaleci nos braços dela. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai 23. Então meu pai e minha mãe descem correndo, meu pai me toma nos braços, gritando a enfermeira. Quando ela vê meu estado, ela pega, segundo os meus pais contam, e corre comigo gritando o médico para o primeiro socorro. Minha mãe, nesse momento, conta minha mãe que ela abraçou o meu pai. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos. Eu tenho um irmão 1 ano e 3 meses mais velho do que eu. E eu tenho uma irmã caçula 1 ano e meio mais nova do que eu. Minha mãe então abraça meu pai e fala assim: bem, até hoje eles se chamam assim. Bem, perdemos o nosso menininho, o Adriano morreu. Até então, pastor Anderson, eu vejo Deus vendo a cena, sentado no seu trono. Quando a minha mãe fala isso, eu imagino Deus levantando, apontando o dedo para a terra, falando assim: ainda não, mãe. Porque esse menino, no dia 9 de junho, ele vai estar numa cidade chamada Nanindeua. Ele vai estar numa igreja chamada Comunidade Cristã, pregando o meu evangelho para a família. Porque enquanto eu tiver uma obra na vida dele, ele é imortal. Enquanto Deus tiver uma obra para curar a sua casa, você é intocável. O seu casamento não vai acabar, a sua família não vai acabar. Conto os meus pais, e disso eu já lembro. Com 8 anos de idade, mais uma vez com 10 dias de febre sem causa. Toda a minha família de mãe é de Araçatuba, São Paulo, uma cidade bem desenvolvida, hoje mais ou menos 400 mil habitantes. Eu tenho um tio ainda vivo, hoje aposentado, mas na época nativa trabalhou a vida inteira no Ministério Municipal, na Secretaria Municipal de Saúde. Conseguiu vários exames lá. Foram os meus pais para lá, para eu fazer esses exames. Depois de 10 dias eu voltei para Goiás Velho, fica a 900 quilômetros mais ou menos de Goiás Velho a Araçatuba. E aí meu pai e minha mãe voltaram com tratamento para mim, porque o médico descobriu que eu tinha reumatismo no sangue, com 8 anos de nascido. E eu voltei com tratamento para casa, com um discipulado semanal, todo domingo de manhã com a irmã Benza. Quem aqui conhece a irmã Benza? A irmã Benzetacil. Quem está falando com vocês é um homem que tomou uma Benzetacil dos 8 aos 10 anos, todo domingo de manhã. Quem aqui já tomou Benzetacil? Eu vou dar um livro meu para quem quiser sair daqui, eu compro um para você, R$15 ela custa, para você tomar. Quem quer ganhar um livro saindo daqui para tomar uma Benzetacil? É isso mesmo. A menininha ali levantou a mão, ó. Ela quer, ó. Você não faz noção do que você está pedindo, menina. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as minhas cirurgias foram congênitas. Nunca sofri um acidente, nunca quebrei nada, nunca cortei nada. Só de hérnia e varicoceles eu operei 11 vezes. Tudo na região da virilha. O meu corpo produz hérnia. Sabe por que o nome da minha filha é Isabela Vitória? Porque com 13 anos, na minha segunda cirurgia de hérnia e varicocele, eu descobri que eu era estéril. E minha filha foi gerada no ventre da minha esposa. Por isso o nome dela é Isabela Vitória. A última que eu fiz há 5 anos atrás, o médico colocou uma tela, que é aquela que coloca em atleta, para que se der hérnia de novo não descer. Uma tela que eles colocam aqui, todas foram na região da virilha. Eu operei 6 vezes da direita junto com o testículo direito e 5 vezes da esquerda junto com o testículo esquerdo. Quem está falando com vocês é um homem que com 30 anos eu estava perdendo a força dos braços, muita dormência. Fui no médico, depois de fazer exames, eu fui acometido de uma doença que é comum, mas não foi comum comigo porque eu nunca fiz esforço repetitivo, é um tipo de LER. Nos 2 braços de uma só vez eu tive a síndrome do túnel do carpo, a inflamação do pulso aqui, de um anel que tem lá. Quem descobriu foi Frederic Carpo, por isso que é túnel do carpo, que ele mesmo tinha doença. Eu operei, com 1 mês eu sou esquerdo, a esquerda primeiro e depois operei. Se você aproximar de mim, você vê o processo cirúrgico, a marca. Foram 7 a 9 meses de reabilitação para recuperar o movimento e a força das mãos e o movimento dos braços. Hoje eu tenho 65, quase 70% de força. A inflamação foi tão forte na direita que parte aqui dessa palma, desse pedaço da mão, mais meu dedão da mão e o meu dedão do pé que afetou lá, ele é dormente. Quem está falando com vocês, há 6 anos atrás, um homem que foi fazer um check-up do coração. Exame de rotina. Depois de um ecocardiograma, que é um ultrassom para ver paredes, tecidos, a estrutura do coração, o médico olhou assim e falou: rapaz, você tem muita dor no estômago? Eu falei: dor não, mas muita queimação, azia.
Falou, cara, você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo e ela está se soltando. Você precisa tirar urgente essa pedra. Isso foi de manhã, à tarde eu internei. Quando o cirurgião geral viu, já me internou, aliás, eu fui consultar com ele, ele me internou já de imediato. E eu tive que tirar a vesícula às pressas para que ela não se soltasse e causasse complicações terríveis com relação ao baço e ao pâncreas, principalmente. Quem está falando com vocês é um homem que 10 dias antes da final da Copa do Mundo de 2022, estava eu no supermercado com a minha esposa, com a minha filha, e ali eu passei mal, desmaiei e sofri meu 4º infarto. Quem está falando com vocês é um homem que tem 2 doenças de nascença no coração que eu não sabia. Só no meu 2º cateterismo que eles descobriram. Eu sofri 4 infartos, 3 foi em 45 dias. Dos 4 infartos, 3 eu estava na rua. O primeiro infarto foi em Campo Grande. Eu tinha terminado um seminário da família com o Eurípides. Eu fui lá ministrar com ele em São Gabriel do Oeste, que é a 120 quilômetros de Campo Grande. Eu estava trabalhando, fazendo um projeto para Vive e para TIM. Esqueci de falar, eu sou formado em 2 áreas técnicas de engenharia de telecomunicações, na área de transporte de backbone nacional e de comunicação entre estados. Eu terminei esse seminário, estava trabalhando, aí voltei para Campo Grande, deixei o Eurípides no aeroporto, e no outro dia cedo o meu gestor ligou para falar assim, Adriano, leva o carro, eu estava fazendo um projeto lá para TIM, para Vive e para Oi, leva lá o carro para revisão. Eu cheguei na porta da oficina, sem conhecer ninguém, desmaiei na porta da oficina, foi meu primeiro infarto. Segundo infarto, eu estava saindo de casa com a minha família para poder ir para o shopping. Estava recuperando, tinha 17 dias do primeiro, eu sofri meu segundo. Minha pressão foi a 22/12. Eu desmaiei na porta de casa, minha esposa pegou o carro, minha filha e me levou para o hospital. Ali eu fiz meu primeiro cateterismo. A carótida minha direita, eu não tenho 1 centavo de esteatose hepática, triglicérides, nunca tive diabetes, nem colesterol. Mas a minha carótida direita já está com 10% comprometido com uma placa de gordura. Se ela aumentar, eu vou ter que colocar um stent na carótida direita. Nesse 4º infarto, o outro infarto, eu estava em Florianópolis fazendo um projeto para a Oi, levantando um anel de fibra ótica entre Florianópolis e Curitiba. Eu ia dormir, inclusive, em Curitiba, na casa do Eurípides. Eu desmaiei na porta da Oi. E os bombeiros vieram e me levaram. Ali eu sofri meu 3º infarto em 45 dias, dia 17 de dezembro de 2021. E o 4º infarto, teve mais um cateterismo, onde descobriu as minhas 2 doenças. Doenças coronárias degenerativas. Tem 2 artérias minhas que elas estão necrosando e fechando sozinha. Todos os dias eu tomo afinador de sangue. Para quem toma ou conhece, é o famoso AS, ou melhoral infantil. E a segunda doença chama repolarização cardíaca de fator secundário. É uma falha da descarga elétrica do meu coração, por isso que às vezes eu infarto. Porque essa falha faz uma artéria fechar. Eu tenho um documento, está na minha pasta, Doutor da Liberdade, pode pegar, que é essa falha do meu coração, que se eu passar mal, se chegar no hospital e mostrar essa falha, já faz o cateterismo direto, que é só para desobstruir a veia. Quem está falando com vocês estão me vendo aqui hoje de pé, mas em 2015, terminando um seminário com o Eurípides na cidade de Catalão, 300 km de Goiânia, eu senti um incômodo na clavícula. Uma bolinha que deu aqui. Se você chegar perto de mim, você vai ver um processo cirúrgico aqui, uma marca cirúrgica aqui na minha clavícula. Voltei incomodado, preguei lá com o Eurípides, sexta, sábado, domingo, voltei incomodado para Goiânia de carro, eu fui de carro, levei o Eurípides. Quando cheguei em Goiânia, na segunda-feira, descansei, na terça fui no médico. Uma semana depois, estava sentado eu, minha mulher, minha filha, meu pai e 2 irmãos, um casal de irmãos na recepção com a minha filha, que era muito pequena, eu, minha mulher e minha mãe. E o médico falando, Adriano, deu positivo. Esse nódulo aí é porque você está com leucemia. Quem está falando com vocês é um homem que tratou de 2015 a 2020 de leucemia. E 3 meses depois, quando eu comecei meu tratamento, eles foram fazer um PET scan, ou PET-CT, que é uma tomografia prolongada do meu pulmão, que eu estava com muita falta de ar. Descobriram que eu estava também com linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular de nível 2. Que todo o meu pulmão superior esquerdo e toda a minha clavícula esquerda foi tomada de nódulos linfáticos. Quem está falando com vocês é um homem que tomou 16 quimioterapia no Hospital Araújo Jorge de Goiânia, uma das referências do hospital de câncer nesse país. 16 quimioterapia, cada uma era 9 horas. Quem está falando com vocês é um homem que tomou 37 radioterapia na região, na metade da região do crânio com a face, para pegar a clavícula e nessa parte superior do pulmão esquerdo. Acredite, meu irmão, um dia eu já tive cabelo e já fui menos feio.
Quem está falando com vocês é um homem que vocês estão vendo com dificuldade para andar. Até falei, pastor, eu vou para o período da coluna. Eu falei, sim. Eu nasci com uma doença de nascença que eu não sabia, chamada espondilolistese. A minha região da lombar, toda a minha coluna lombar, ela nasceu sem aquela cartilagem, sem aquele disco. Com os anos de vida ela foi descendo, ela abaulou e necrosou o meu ciático. Chama espondilolistese com abaulamento e protusão de nível 4, porque afetou a minha S1, que é a primeira vértebra da lombar que liga com o cóccix, S1, L3, L4, L5, L6. Quem está falando com vocês é um homem que tem 16 pinos e parafusos na coluna lombar e 6 coroas de osso. Quem tem estômago, eu tenho a foto aqui, se você quiser ver como que ficou a gaiola da minha coluna. 6 coroas de osso, entre elas para não descer mais, e a gaiola com os parafusos para firmar ela, para liberar meu ciático. Quem está falando com vocês é um homem que toma 16, 14 remédios todos os dias. 3 para o estômago, de manhã. 1 para tireoide, Puran, 100, que já não está servindo mais, porque a radioterapia necrosou minha tireoide. 3 para o coração, 4 pós-câncer. E eu tomo um coquetel para dor. Preciso terminar, o pastor falou ali, já vou terminar, pastor, perdão, passei do limite. Mas eu sou uma pessoa que nunca reclamei da vida. É uma pessoa que aprendi uma coisa na minha vida. Passa para mim, que deve ter perdido a conexão. Queria pedir com muito carinho que os irmãos se atentassem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Eu nunca reclamei da minha vida, queridos. Eu nunca reclamei da minha história. Eu levanto e vou, eu sinto dor 24 horas. Mas eu venho fazer, sabe por quê? Porque o meu alvo é ir para casa. E ir para casa significa amar a minha família. Queria pedir com muito carinho que o pastor e a pastora viessem aqui à frente, aqui comigo. Pedir um carinho para vocês nessa oração. E já vou passar para ele. É a minha família. E sabe a coisa que eu carrego dentro de mim? É só isso aqui, queridos. Que a vida, do jeito que ela é. Pode vir, pastor, já vou passar para o senhor. Já, por gentileza, me faz essa. Do jeito que ela é, ela cabe dentro de mim. A vida cabe dentro de mim, queridos. A questão não é os desafios da vida, porque ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Vai te bater e vai te pôr de joelho. Vai te jogar no chão, quem sabe. A vida fez isso comigo. Mas a questão não é o quanto a gente apanha da vida, mas é aprender com os erros. Levantar a cabeça e continuar, porque a vida continua. E eu tenho um motivo para continuar a viver. Porque a vida, do jeito que ela é, ela cabe dentro de mim. Basta eu me encontrar no meio dela. E aonde eu encontrei o melhor lugar para superar minhas dores? Na minha família, porque aqui é o lugar de cura. Amém, gente? Amém, família? Eu queria pedir com muito carinho aos irmãos esse momento de oração. Vou liberar uma palavra de oração para vocês, mas na verdade eu vou pedir que vocês... Quantos gostariam de me abençoar aqui? Gostaria de me abençoar? Orem por mim, para que eu continue a viver de forma plena, honrando essa mulher, sendo digno de ser pai dessa menina, porque a maior honra de um homem é terminar a vida casado com a sua mulher, enterrado pelos seus filhos e deixando um legado no coração dos seus netos e bisnetos e a geração. É a única coisa que eu peço, para que Deus me dê graça nessa postura, tanto de ter moral com a minha família, mas de ter moral financeira, moral com os irmãos. Porque a maior honra da minha vida é minha filha poder escrever, quem sabe um dia no meu túmulo: o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, pai dos seus filhos, pai da sua filha. E se Deus me der saúde, quero ser sogro do meu genro e avô dos meus netos. Amém, queridos? Os irmãos poderiam orar por mim? É só isso que eu peço. Amém, povo de Deus? Deus abençoe os irmãos com muito, muito, muito carinho, mas com muita também. Eu preciso ser repreendido hoje, como o pastor fez. Eu passei do horário, me perdoa, me perdoa. Eu fiquei empolgado. Peço perdão para os irmãos, mas que Deus abençoe vocês. E se Deus permitir que a gente volte aqui mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Querido, estenda a mão para ele.
Pai, nós oramos pela vida do pastor Adriano, pela sua esposa, pela sua filha. Oramos por essa família, Senhor, para que todo contra-ataque do inferno contra a vida dele, contra o corpo físico dele, contra a esposa, contra a sua filha, seja neutralizado. Nós o abençoamos, pedimos que a tua graça seja abundante, aliviando a dor, trazendo refrigério sobre seus ossos, ó Deus, e abençoando para que ele viva muitos anos sobre a terra, sendo bênção, principalmente na sua casa e onde quer que ele esteja. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, e onde você passar, seja bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.